O que é ansiedade? É possível vivermos sem ansiedade? O que fazermos para viver uma vida sem ansiedade? Eu me chamo Joel e essas, entre outras perguntas, nós responderemos nesse vídeo de hoje. A primeira pergunta a ser respondida é possível viver uma vida sem ansiedade? E a minha resposta é sim. Antes, porém, eu quero dizer a você que existe dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal, que seria a ansiedade do homem da caverna, por exemplo, que apenas a sua adrenalina acelerava em momentos de perigos e ameaças. Por outro lado, existe a ansiedade anormal, que é a ansiedade crônica, que é a ansiedade de um sofrimento desnecessário, que é a ansiedade de um ser humano atual, que ele vive, como diz a linguagem, a 1000 por hora. Ele não para sequer para respirar. Então esses são os dois tipos de ansiedade. Enquanto uma é benéfica, a outra é maléfica. Mas a propósito, o que significa a palavra ansiedade? O educador Noé Amós Guieiro, ele define a palavra ansiedade da seguinte maneira: é uma sensação de perturbação ou estresse que sentimos ao fazer alguma coisa que nos impulsiona sem que queiramos. E ele ainda acrescenta dizendo que a ansiedade é apenas uma palavra para algumas pessoas, mas para quem tem o problema é de fato um grande problema, uma grande questão a ser resolvida. Mas afirmando, é possível viver uma vida sem ansiedade? E eu diria que sim. Mas quais os mecanismos, os meios para que nós possamos viver uma vida relaxada, uma vida tranquila, uma vida sem ansiedade? Em primeiro lugar, não sofra antes da hora. O filósofo Montaigne, ele disse dessa maneira: a minha vida foi cheia de terríveis infortúnios, a maioria dos quais jamais aconteceu. Os estudos mostram que 90% das coisas que nós imaginamos que irão acontecer, elas não acontecem. Então a grande questão do nosso sofrimento, da nossa ansiedade, que atinge as nossas emoções, é viver no mundo das imaginações. É o caso, por exemplo, da pessoa que está empregada e já imagina o desemprego. Está gozando de uma perfeita saúde e já imagina a doença. Está vivo e já pensa na morte. É o caso de uma garota que certa vez ela estava chorando e alguém lhe perguntou: por que você está chorando? E ela então respondeu: é por causa da minha mãe, eu tenho medo que a minha mãe morra. E a pessoa então lhe perguntou: mas a sua mãe está doente? E ela disse: não, mas só em saber que a minha mãe vai morrer um dia eu já começo a chorar. Então eis aí a grande questão: sofrer sem necessidade. E 90% dos nossos sofrimentos são sem necessidade, são por coisas que não estão acontecendo, não estão ocorrendo nas nossas vidas. O filósofo Sêneca, ele disse: quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. E deixa eu dizer para você uma coisa: a dor sobre as nossas vidas é algo inevitável. Em algum momento, em alguma circunstância, nós sofremos algumas dores na vida, mas a dor é algo momentâneo.
mas ela não pode virar um sofrimento, e o sofrimento que a gente carrega para a vida toda. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Ou você vai viver no muro das lamentações a vida toda, ou você levanta sua cabeça, se agiganta e continua desfrutando da vida que Deus lhe deu. Portanto, uma das maneiras de você viver uma vida sem ansiedade é assim, é não sofrer antes da hora, não criar imaginações sobre algo que ainda nem está acontecendo. E aqui em segundo lugar, não perca o controle por algo que está fora do seu controle. Você consegue contar as coisas que estão sobre o seu controle, mas é incontáveis as coisas que estão fora do seu controle. E se você for querer controlar o que está fora do seu controle, você sem dúvida vai viver uma vida cheia de ansiedade e de frustrações. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você deseja fazer uma viagem, você marca com alguém que às 19 horas você estará no lugar marcado, mas você pega o seu veículo e vá ao seu encontro, mas só que você encontra um grande trânsito pela frente e você não vai chegar às 19 horas conforme você queria, pois você não está no controle do trânsito. À sua frente tem carros, até o momento os carros ainda não criaram asas. Então a grande questão é você se relaxar, se tranquilizar, ler um livro ali no momento em que o seu carro está parado, ouve uma música, ouve alguma coisa e vai fazendo alguma reflexão, e o trânsito assim vai fluindo aos poucos. E o fato é, você não vai chegar no horário que você queria, pois o trânsito não está no seu controle. Por outro lado, o seu veículo está sujeito a dar um problema mecânico e parar, você tem que chamar um guincho, você tem que chamar um socorro. Então, muitas coisas não estão sobre o nosso controle. E quando nós queremos controlar as coisas, aí vem a ansiedade. Então, a grande questão é: procure apenas realizar, fazer as coisas que estão ao seu alcance, as coisas que estão sobre o seu controle. O que está fora, não tente, não adianta você ringir os dentes, morder o beiço, que não vai adiantar nada. Uma vida sem ansiedade é uma vida que a gente procura viver só de acordo com as coisas que está sobre o nosso controle. E aqui em quarto lugar, viva um dia de cada vez, para não perder as boas surpresas da vida. Dalai Lama, ele diz assim: existe 2 dias no ano em que nós não podemos fazer absolutamente nada sobre ele. Um dos dias é o ontem, é o passado. O outro dia é o amanhã, é o futuro. E assim ele afirma. Portanto, hoje é dia de ser feliz, hoje é dia de amar, hoje é dia de abraçar. Então a grande questão é viver um dia de cada vez. E dessa maneira, você deixando o passado que já se foi, você não se preocupando, não elevando a sua mente no futuro que está por vir, e desfrutando do dia presente, do dia de hoje, é uma maneira de você viver sem ansiedade. E há uma frase muito bonita de Brian Dyson que ele disse assim: se você viver um dia de cada vez, você viverá todos os dias da sua vida. Então a grande questão da vida é isso, é a gente procurar viver um dia de cada vez. O ontem é passado, o amanhã é futuro,
Hoje é o presente, hoje é dia de ser feliz. E por outro lado, exerça também a sua fé. Você exercendo a sua fé, tendo confiança em Deus, é também uma maneira de você não viver uma vida ansiosa. Existe um salmo de Davi que ele disse dessa maneira: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E nas cartas do apóstolo Pedro ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de ti. Eu afirmo que é possível viver uma vida sem ansiedade, porque o próprio Jesus ensinou que é possível isso. Ele diz assim: não andeis preocupados com a vossa vida pelo que haver de comer ou pelo que haver de vestir. E acrescenta: olhem para as aves do céu, não semeiam nem seguem, e o Senhor as alimenta. Olhe para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. Assim vestirá a vós o Pai que está no céu. Então o ser humano é mais precioso do que os próprios animais, do que a própria natureza. Então não vivam a vida ansiosa. Jesus ensinou isso. A oração do Pai Nosso, você observa uma coisa importante. Olha o que ela diz: Pai nosso que está no céu, e tem uma frase que vai dizer assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não está dizendo que é para orar pedindo o pão do mês, o pão do ano. Ele está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração é específica, é para você se preocupar com o pão de hoje, com o dia de hoje. Então exerça a sua fé em Deus, no seu Criador, e assim é possível você, é possível eu viver uma vida sem ansiedade. Agora eu quero mostrar para você uma oração ensinada pelo educador emocional Noé Amos Guieira. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo, e se você deseja acessar o canal dele para você ver os vídeos muito bons que ele tem relacionado à educação emocional, ele tem livros, ele tem cursos. Clique aí no link, assista o vídeo, acesse o canal e se inscreva no canal dele, você não vai se arrepender, é um canal muito bom. Vamos então ver a oração sobre ansiedade. Eu me comprometo a soltar a vida e deixar que ela se baste a si mesma. Eu rejeito qualquer cobrança dos outros de obrigação, rejeito controlar os outros e rejeito ser controlado. Eu rejeito pressão para ser quem eu não sou e para sair do meu verdadeiro caminho. Eu rejeito fazer pelos outros, pois cada um deve assumir a responsabilidade pela própria vida. Eu assumo cuidar de mim com total respeito. Rejeito cuidar do mundo e dos outros, porque recebi de Deus a vida para vivê-la fazendo o que é importante para mim, na liberdade. Eu me respeito e vivo no meu ritmo, no meu verdadeiro caminho. Respeito quem sou e respeito a vida que quero viver, e que assim seja. Portanto, nós aprendemos neste vídeo que é possível vivermos uma vida sem ansiedade. A única ansiedade que deve de fazer parte da nossa vida são as ansiedades normais, as ansiedades pontuais, as ansiedades necessárias. Quanto às ansiedades crônicas, que nós possamos vencê-las, exercitando o que eu comentei aqui ao longo desse vídeo. Não sofra antes da hora, não perca o controle daquilo que não está sob o seu controle. Viva um dia de cada vez e exerça a sua fé em Deus. Há um cantor cuja música tem uma pequena estrofe que diz:
Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não contrariando o autor, a música, a letra, mas eu gostaria de dizer para você que não é a vida que tem que nos levar, é nós que devemos de levar a vida com sabedoria, com estratégias de tal forma que nós possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida vivida como vivia os filósofos, que era uma vida pautada na virtude, no bem e na beleza. E até o próximo domingo é possível viver uma vida sem ansiedade, é o que nós aprendemos nesse vídeo de hoje. Obrigado por você me assistir, ouvir, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, e até o próximo domingo, quando nós postaremos uma nova reflexão. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção, obrigado pela humildade de você ter parado aí, acessado o meu canal e assistido todo o conteúdo desse vídeo. Eu quero dizer a você que quando nós iniciamos algo e vamos até o final, isso implica dizer que nós estamos buscando a perfeição das nossas vidas. Obrigado e até o próximo domingo.